Acaba de ser aprovado no Congresso Nacional um novo modelo de contrato de investimento em startups, que é o contrato de investimento conversível em capital social. Ele é um pouco diferente do mútuo conversível, que é o mais comum aqui no Brasil, e o vídeo de hoje é para te explicar justamente essas diferenças e como este contrato pode impactar positivamente o nosso mercado e possivelmente a sua captação aí na tua empresa. O contrato de investimento conversível em capital social, diferente do mútuo conversível, ele não é considerado uma dívida. Essa é uma característica típica do mútuo conversível, né? Para quem não sabe, mútuo conversível, na verdade, é um empréstimo. A palavra mútuo significa empréstimo, que tem a possibilidade de conversão em ações da empresa no futuro. Essa adaptação do mútuo conversível que a gente utiliza no Brasil, na verdade, foi um empréstimo que a gente fez da Convertible Note americana, que é muito utilizado nos Estados Unidos, e que mais recentemente houve um movimento lá nos Estados Unidos de diminuir o uso de Convertible Note e começar a utilizar mais o SAFE, que é o Simple Agreement for Future Equity. A gente já fez, inclusive, vídeo sobre o SAFE aqui no nosso canal. Peço que você consulte o nosso histórico aí para poder conferir esse conteúdo que ficou muito legal. Mas vendo essa tendência do mercado americano de deixar de utilizar a Convertible Note para começar a utilizar o SAFE, aqui no Brasil a gente ainda está muito amarrado ao mútuo conversível, já que não existe nenhuma lei que preveja um contrato específico para investimento em startups. A gente até teve o Marco Legal das Startups, que trouxe ali o chamado contrato de participação, mas que não foi utilizado. Ele não entrou em uso, o mercado não recepcionou bem esse modelo de contrato e a gente ainda continua utilizando o mútuo conversível como principal contrato de investimentos aqui no Brasil. Mas o mútuo conversível, como eu estava falando, é um empréstimo, e sendo um empréstimo, ele é uma dívida, né? Os empreendedores, quando assinam um mútuo conversível, eles estão se comprometendo, se obrigando a uma dívida que eles vão ter que pagar. Podem pagar essa dívida convertendo aquele empréstimo em ações da empresa no futuro, que é o mais comum, é o que se espera, ou, caso dê tudo errado, eles podem pagar a dívida com juros. Né? Uma dívida é um empréstimo que é feito. Na prática, os investidores que são mais habituados ao mercado de startups, eles não cobram essa dívida. Então você dificilmente vai ver um investidor para uma empresa que deu errado, que de repente não deu certo o projeto, o investidor cobrar a dívida dos empreendedores. Isso não vai acontecer. Não é uma boa prática de mercado. Geralmente a dívida só é cobrada quando há má administração da empresa, quando de repente o recurso é utilizado de forma ilícita ou é utilizado de forma não destinada ali para a empresa, né, para o objeto social da empresa. Então, nessas circunstâncias, você vai ver situações ali onde o investidor pode cobrar um mútuo conversível e exigir o pagamento daquela dívida. Mas sendo dívida, portanto, os empreendedores estão obrigados ao pagamento, né? Como a gente explicou. O contrato de investimento que está sendo proposto agora pelo Congresso, que foi aprovado recentemente, ele é um contrato de investimento, ele não é uma dívida. E isso é uma característica lá do SAFE americano, que foi instituído pela Y Combinator, a maior aceleradora do mundo, instituiu esse modelo lá nos Estados Unidos, que funciona como um contrato de equity, né? Um título de equity que não envolve uma dívida necessariamente. Portanto, não sendo uma dívida, é muito mais favorável para os empreendedores. Né? O contrato de investimento conversível com capital social, quase não sai. Esse contrato SIC, né, a sigla ali que o pessoal está utilizando para mencioná-lo, é um contrato, portanto, que está mais adequado à realidade das empresas aqui no Brasil e, portanto, funciona às vezes até muito melhor do que o próprio mútuo conversível. É claro que existe um período de adaptação nos próximos meses, talvez nos próximos anos, mas a gente vai começar a ver isso acontecer com bastante frequência, porque a proposta dele realmente é se adequar um pouco melhor ao contexto das startups, já que startups são ativos de baixíssima liquidez e que tendem a dar errado. Né? De cada 10 startups, uma vai dar certo, talvez menos do que isso nos números mais atualizados. Portanto, sendo um ativo que vai provavelmente dar errado, é importante que existam cláusulas ali e recursos para proteger o investidor e ao mesmo tempo proteger também os empreendedores. O contrato de investimento com possibilidade de conversão no capital social da empresa é um contrato, como disse, que se parece muito com o SAFE americano, né? É um contrato que tem natureza de equity, portanto, ele vai ter ali gatilhos dentro do contrato, são cláusulas dentro do contrato que vão prever a possibilidade de conversão daquele valor que foi investido em ações da empresa. Inclusive, o contrato de investimento que está sendo proposto agora, ele, caso a empresa dê errado, a empresa venha a se dissolver, venha a falir eventualmente, por algum motivo, os empreendedores não ficam vinculados a devolver, não ficam obrigados a devolver aquele empréstimo, né? O máximo que os investidores vão ter ali será um direito de preferência, né, em relação à liquidação dos eventuais bens e ativos da empresa, o que é bem comum e típico lá no contrato de SAFE americano. Então, a gente percebe que isso é uma vantagem também muito grande.
Para o investidor é interessante um contrato como este, porque do ponto de vista tributário e fiscal, o imposto que aquele investidor vai pagar, ele vai acontecer apenas no ganho de capital lá no momento da conversão. Então é muito semelhante a quando você compra ações no mercado tradicional. Se você compra ações de uma empresa e você ofere o resultado daquilo eventualmente, você paga imposto sobre o ganho de capital. Aqui, a gente ainda não tinha uma segurança muito grande em relação à parte tributária desses empréstimos que eram feitos nos investimentos em startups. Agora, com este contrato, vai ficar um pouco mais claro porque ele estabelece justamente isso. Para o investidor, essa conversão vai se dar e ele vai pagar tributos ali em cima apenas do ganho de capital, no momento em que ele eventualmente liquidar ali aquelas ações e efetivamente convertê-las, né? Então, esse investimento que é feito, além dele não se somar ao capital social da empresa, ele não impactar o valor das ações diretamente, ele entra efetivamente como um valor ali, um investimento que é feito para o negócio. Tá? Então é uma vantagem tanto para a empresa quanto para o próprio investidor. Um outro detalhe interessante do contrato de investimento conversível em capital social é a parte de não ter juros, né? Para quem não sabe, o mútuo conversível, como eu disse, ele é um empréstimo e em alguns casos, não é sempre, mas em alguns casos, a gente nota que há contratos que estabelecem juros. E havia até uma discussão durante um bom tempo se esses juros eles eram contabilizados lá na conversão, né? Porque ainda que pareça pouco, a gente está falando aqui de valores muito grandes, de valuations muito grandes. Então, cada percentual, cada centavo faz uma diferença no percentual de equity que aquele investidor vai ter no cap table da empresa. Então, havia uma discussão muito grande se os juros entrariam como valor de investimento ou não. Se consolidou que não entraria, os juros só seriam cobrados efetivamente caso acontecesse a hipótese ali de devolução do valor do empréstimo pelos empreendedores, pela empresa. Mas na grande maioria dos casos, como eu disse, os investidores eles abrem mão, se a empresa der errado, eles abrem mão de receber qualquer valor, mas porque eles vão ter um direito de preferência dentro da liquidação dos bens da empresa, mas é comum ver esses juros no contrato de mútuo, porque como eu disse, ele é um empréstimo, e neste modalidade de contrato agora que está sendo proposta, a gente não tem essa aplicação de juros, portanto, não é uma dívida, né? Então você não tem juros, você não precisa estabelecer isso, fica tudo muito mais claro para ambas as partes ali no processo de captação de investimentos. Por fim, uma coisa muito legal é que no contrato de investimento conversível em capital social, o valor que é feito ali de transferência, né, aquele empréstimo que é feito para a empresa, contabilmente falando, fiscalmente falando, ele é considerado como um preço de aquisição das cotas mesmo, da participação daquele investidor, das ações que ele vai adquirir no momento que ele for converter. Então era uma coisa que, do ponto de vista tributário no Brasil, ainda era muito nebuloso ainda, não havia uma clareza muito grande sobre isso. E agora a gente tem uma certeza de que realmente aquele investimento, que é o mais correto, né? Se a gente for parar para pensar, o valor que é investido, ele é um valor que está sendo pago pelas ações que no futuro vão ser convertidas. Então, esse tipo de contrato, ele traz uma clareza muito maior para a gente do ponto de vista de investimentos e de segurança jurídica para as partes, porque ele nos permite justamente criar esses mecanismos de proteção dos empreendedores, da empresa efetivamente, afinal de contas não é uma dívida, não tem juros correndo, né? Você não vai ter juros vinculados àquilo, o valor que entra, né, não é um valor que vai aumentar o capital social da empresa, ele não entra no capital social, ele não entra para aumentar o valor das ações da empresa. Aquele investimento que entra, ele é um investimento que vai ser considerado como o preço de aquisição das ações futuras. Então a gente fica bem tranquilo, né, fica um pouco mais confortável em relação a isso. E para o investidor, por outro lado, é muito melhor, porque primeiro ele vai ter a transparência do ponto de vista de como o dinheiro está sendo utilizado, afinal de contas é um dinheiro que é adquirido, que é utilizado para adquirir ações da empresa. Do ponto de vista tributário, ele só vai pagar impostos ali no ganho de capital no momento da conversão, né? Fica tudo muito mais transparente ali para o investidor. E é isso tudo, do nosso ponto de vista aqui na Safe, vai aquecer um pouco mais o mercado, vai facilitar as transações de investimento e vai viabilizar que tanto investidores quanto empreendedores possam viabilizar esses negócios de forma muito mais clara, tá? Então, vemos com bons olhos. É claro que existe como eu disse, um período ainda de adaptação, de aprendizado do próprio mercado de utilizar esse contrato, mas é uma iniciativa muito legal, então parabéns aí ao Congresso Nacional. É raro a gente ver coisas boas vindo de lá, a gente sempre fica com o pé atrás, mas dessa vez, particularmente, estou vendo com bons olhos, porque eu acho que vai funcionar muito melhor no nosso mercado esse tipo de contrato. Então, muito legal mesmo essa iniciativa. Se você é empreendedor, fundador de startup, está fazendo uma captação, eu peço que você nos procure, tá? Converse com o nosso time, converse com um especialista, tente entender um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo, porque é muito comum empreendedores captarem investimentos e ficarem muito felizes com o dinheiro que vai entrar, se esquecerem de que é importante analisar o contrato na sua perspectiva como empreendedor. Porque o investidor naturalmente vai ter a perspectiva dele, você tem que ter a sua perspectiva, tem que ter o teu olhar para o contrato, a tua visão e buscar ali cláusulas que sejam justas e que principalmente não prejudiquem o crescimento da empresa no médio e longo prazo.
e é muito comum acontecer de captações iniciais, principalmente as primeiras captações, de prejudicarem rodadas futuras, porque você prejudica o cap table, você prejudica as obrigações que você se vincula com os investidores iniciais, cria uma série de requisitos ali que vão prejudicar esses eventos de liquidez futuros. Portanto, é muito importante ter assessoria jurídica para te auxiliar nesse processo e é o que a gente faz aqui na Safe. Então, eu te convido a conhecer o nosso trabalho, clica aqui no link de baixo que tem do nosso site, peça uma reunião com o nosso time, apresenta aí a sua situação, apresenta a tua empresa para ver como é que a gente pode te ajudar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo que está sendo feito meio que às pressas, né? A gente viu a notícia, a gente quer divulgar e falar um pouquinho mais sobre esse contrato. Quem sabe a gente até pode entrar mais em detalhes depois. Espero que vocês tenham curtido e, aproveitando, peço para que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas e a gente pode levar essa mensagem aí cada vez mais longe. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.